Boa noite, a paz do Senhor a todos. É uma alegria mais uma vez nós estarmos aqui com o mesmo propósito de compartilhar da palavra do Senhor e também louvarmos a Deus com alguns hinos, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de uma maneira especial. Nós vamos fazer uma oração dando início a este culto, pedindo ao Espírito Santo que venha nos conduzir. Pai querido, na Tua presença, Senhor, nós colocamos, Senhor, o propósito deste culto, Senhor. Que possamos mais uma vez, Senhor, proclamar a Tua palavra, Senhor, e que verdadeiramente, Senhor, vidas possam ser alcançadas, Senhor, e que vejamos se cumprir a Tua vontade. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade tão preciosa, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, neste dia, nesta noite, Senhor, e que venhamos, Senhor, mais uma vez a nos alegrarmos e contemplarmos a Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Estaremos louvando a Deus com um hino baseado na cantata Deus Conosco. Já na sequência, a minha esposa, a evangelista Deliane, estará também trazendo uma palavra de abertura, de reflexão. Então, este louvor, ele fala que Deus mostrará um caminho. Deus nos mostrará um caminho a seguir, em nosso viver atuará, nossos olhos abrirá, Deus nos guiará, junto a si nos conservará em todo tempo com amor. Deus nos guiará, Deus nos guiará. Amém. Que o Espírito Santo possa nos guiar, que venhamos a contemplar o caminho perfeito que Ele tem preparado para mim e para a tua vida. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Então, nesta noite, alegre-se na presença do Senhor, porque Ele mostrará um caminho a seguir e o nome dele será exaltado. Glória a Deus. Neste momento também, a minha esposa estará trazendo uma reflexão, uma palavra de abertura. Vamos juntos compartilhar. A paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês das coisas maravilhosas que o Senhor Jesus é e o que Ele tem feito por nós. Com toda essa tristeza da pandemia, famílias enlutadas, famílias precisando de consolo, o Senhor está conosco. Ele é presente em nossas vidas. Ele tem nos ajudado a chegar até aqui. Se você que está aí nos ouvindo, agradeça ao Senhor Jesus por você estar bem, por você estar sentado ou ouvindo de qualquer outra forma. Louve ao Senhor Jesus.
porque são dias terríveis que nós estamos enfrentando. A pandemia, problemas na política, são coisas que nos chocam. Mas hoje Deus tem um versículo para nós nesta tarde. Vocês conhecem o livro de Jó, então vamos abri-lo. Jó 42. Com tudo que nós estamos passando, Jó foi uma referência para a nossa vida. Jó 42 e versículo 2. Esse livro fala muito comigo. E hoje ele falou mais uma vez. E diz assim o versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó teria milhões de motivos para abandonar o Senhor, para abandoná-lo, para não servi-lo mais, para não mais ser um servo fiel. Mas ele diz aqui, no último capítulo, bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Medite depois. Irmãos, Jó, ele era um homem rico, muito rico, ele era um grande juiz naquela época. Então ele era um homem bem de vida, ele tinha muito dinheiro. E praticamente, com permissão do Senhor, a propósito do nosso Deus, com permissão dele, Jó foi provado. Permissão do nosso Deus. Não foi nada que não fosse permissão do nosso Senhor Jesus. E ele foi um homem íntegro para o Senhor Jesus em tudo. Apesar de toda a riqueza que ele tinha, ele era íntegro e foi provado. Em um dia, ele perdeu os seus 10 filhos num temporal. Morreram seus 10 filhos. Perdeu o seu gado, que a quantidade era enorme. Ele tinha muitos gados, fora o dinheiro que ele ganhava como juiz naquela época. Perdeu seus filhos. Adoeceu. Ele adoeceu com chagas na cabeça e nos seus pés. E ele, de aflição, de tanta coceira que tinha na cabeça e nos seus pés, ele pegou cacos de telhas que ele encontrou na rua, no chão, jogado, e coçava a sua cabeça, os seus pés. De tanta coceira que tinha, ele esfregava aquelas telhas. E em nenhum momento ele blasfemou. Em nenhum momento. Muitas aflições. A dor dele era grande. Ele pediu praticamente 17 vezes, nos 42 capítulos, 17 vezes ele pediu, antes eu não tivesse nascido. Ele blasfemou o dia do seu nascimento. Mas o nosso Deus tinha um propósito para a vida dele, para a vida dos amigos dele, para a vida de toda a família dele, e para completar, a sua mulher, vendo tudo isso ocorrido, olhou bem para ele e disse, poxa, você sempre serviu a Deus, blasfema esse Deus e morre. Não, servo de Deus não blasfema, servo de Deus fica ali, como um cordeiro, esperando a resposta do céu, esperando no Senhor, aguardando o que ele vai fazer.
aguardando a surpresa que Ele vai nos dar na hora da aflição. Ele disse para a sua mulher, como uma doida falas, o meu Redentor vive e nele esperarei. Se você está nessa situação, tudo desapareceu, não temas, aguarde o que Deus fez com Jó. O que Deus fez com Jó. E eu estava lendo esse versículo e ele falou muito comigo. Senhor, eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele tem muitos propósitos para a nossa vida, para a nossa nação. Nós não entendemos, mas Ele está olhando e contemplando lá no céu e já está com tudo planejado, o que há de acontecer. Eu amo contar os testemunhos que o Senhor faz da minha vida. E eu vou contar um deles, porque Ele fez muito para mim. Eu estou usando esse óculos porque desde os 15 anos que eu uso óculos. Então, eu estou usando só pelo fato de ter costume de usar. Mas o meu óculos há 3 anos atrás, até há 3 anos atrás, eram 7 graus. E eu procurei o oftalmologista, é o que o Senhor que pode fez comigo. E Ele vai fazer com você também. Se você o serve como Jó e não desiste dele nunca, Ele vai fazer. Eu procurei um oftalmologista e cheguei para ele e disse, olha, eu gostaria de tirar esses graus que eu tenho, que são 7 graus. E como era convênio, eu fiquei ciente que 7 graus o convênio cobriria. E o oculista foi, examinou o meu óculos e me respondeu o seguinte, olha, como o seu óculos é muito forte, é uma cirurgia que não tem como convênio cobrir. É somente mesmo cobrando. Eu falei, qual é o valor? Há 3 anos atrás ele me disse, 12 mil reais. Eu levei um susto, um choque, né? Eu falei, 12 mil reais? Olha, eu vou para casa e vou pensar. Mas eu já digo para o Senhor, não posso fazer essa cirurgia. Pelo jeito vou continuar com esses 7 graus, que daqui a pouco será 8. E eu não gostaria. Mas nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Aleluia! Vim para casa. Fiquei 6 meses quieta, pensando e usando 7 graus. E usando 7 graus. E até que eu ajoelhei um dia, uma tarde, eu me lembro, falei, Senhor, o que eu faço? Eu não posso continuar com 7 graus, eu preciso de uma cirurgia para diminuir esses meus graus. Quando eu levantei da oração, o Senhor disse assim para mim, no meu coração, claro, volte lá. Eu ouvi aquela voz, fiquei assim estremecida, mas obedeci. Falei, meu Senhor, estou indo lá. Chamei o meu esposo e falei, estou indo lá, aonde o oculista me pediu 12 mil reais. O que vou falar para o doutor? Se eu já disse para ele que não posso 12 mil. Novamente aquela voz falou no meu ouvido, volte lá. Chegou a hora da minha consulta. Eu disse, bem doutor,
eu vim aqui novamente para dizer o seguinte para o Senhor. Eu não posso fazer a cirurgia de 12 mil. A não ser, foi o que saiu da minha boca. O Senhor mandou eu ir, eu fui, eu obedeci. E eu não sabia o que eu ia falar. Mas Ele colocou as palavras na minha boca para a honra e glória do nome dEle. A não ser que o Senhor fizesse um valor menor, que eu pudesse fazer empréstimo e parcelar. Sabe o que Ele disse? Vamos numa sala do lado. E lá foi eu e meu esposo nos dirigimos à sala do lado. E conversamos com a secretária, conversamos. Sabe o valor que ficou? 3.700. Nada a ver com 12 mil. E eu, 3.700, eu fiz o empréstimo, paguei, quitei a minha cirurgia. E hoje eu só uso o óculos para ler. Esse aqui é somente mesmo para uso costume. Mas eu leio a palavra do Senhor sem óculos, só se a letrinha for muito pequena. Deus honrou a minha oração. Ele honrou o seu propósito para comigo. Ele sabia que eu queria, sonhava em tirar os graus. E Ele abaixou o valor. Por quê? O seu propósito não pode ser impedido. Que esse testemunho sirva para você. Se Ele manda você trabalhar na casa dEle, não importe se você goste, se você não goste, faça, porque é para o Senhor. Se Ele mandou você aprender um instrumento, se Ele mandou você falar de Jesus, faça, porque tudo que você fizer para o Senhor Jesus, você tenha certeza, as bênçãos te acompanharão. Era essa palavra que o Senhor tinha para nos dar essa tarde de reflexão. Simplesmente, Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória. Amém, meus amados. Bom é estarmos compartilhando, né, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, e a Bíblia nos ensina a testemunhar. O testemunho edifica. Então muitas vezes recebemos vitórias muito grandes, e com o passar do tempo há uma tendência que caia no esquecimento, né? Então a importância de darmos testemunhos, há propósitos muito especiais que o Senhor faz através do testemunho, né? Quero saudar a todos os internautas que estão conosco, né? Estou um pouco distante do celular, né? E a gente enxerga um pouquinho com dificuldade, mas eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que estão conosco. Estou vendo meu primo Moisés, lá dos Estados Unidos. Deus abençoe, meu querido irmão Francisco, e muitos outros que estão compartilhando conosco, né? Eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na presença dEle, né? Queria saudar todos os amados, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a bênção do Senhor continue sendo derramada com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Irmãos, nesta noite nós vamos também louvar a Deus com 2 hinos da harpa cristã. Você é o nosso convidado para juntos nós louvarmos a Deus. O primeiro será o hino 296 da harpa cristã, um hino muito conhecido, né? Que nos dá um exemplo, né? Que fala que Jesus, Ele sempre teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Então nós vamos louvar a Deus com esses 2 hinos. Você que conhece, cante conosco primeiramente o 296 da harpa cristã e depois o 141. No jardim Jesus Cristo clamava,
ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Que privilégio, né? Jesus nos ensina que é através da oração que nós vamos obter vitória, né? Esse hino fala muito profundo acerca disso, e que possamos perseverar em oração. Próximo louvor, também da harpa cristã, número 141, que diz assim: aonde guiar-me meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Vamos louvar a Deus com este hino. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, e sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia meus passos, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce caminho teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre,
sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá que ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, né? Se você meditar na profundidade desse louvor, você vai ver que nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. E entender isso é descansar e saber que Ele nos conduz. Há mais o hino da harpa que diz: solta o cabo anal, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Por que os remos na mão? Porque você coloca os remos numa única mão, na mão esquerda, mas a palavra do Senhor declara que Ele nos toma pela mão direita e nos conduz. Então este hino também está declarando: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Irmãos, Deus regendo a nossa vida é muito mais do que uma experiência que eu já tive regendo um coral e uma orquestra, que tem que haver uma sintonia. Mas nós vemos que aqui, nesse contexto deste hino, nós temos que dizer: Senhor, rege a minha vida, em todas as áreas da minha vida, que eu possa viver de acordo com a Tua palavra. Quando nós entendemos isso, e aqui esse hino está dizendo: rege-me em tudo. Então, que nós possamos crer que o Senhor está regendo tudo. Neste momento tão difícil, essa pandemia, esta crise política, tantas coisas, tantas opiniões, mas aqui, nesta noite, que nós venhamos a pedir: Espírito Santo, rege a minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, nós daremos ainda alguns avisos antes de orarmos pelos pedidos. Estamos alegres por mais uma oportunidade. Já estamos aqui alguns dias nesse propósito, cultuando ao Senhor. Já é o 8º culto online, e nós agradecemos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de podermos proclamar a palavra do Senhor, palavra de esperança, palavra de fé, e que nos conduz a um caminho perfeito. Irmãos, com muita alegria também queremos glorificar a Deus pela sustentação que o Senhor tem dado à sua igreja aqui na terra. A igreja esta que é uma igreja que não tem placa, porque um dia o Senhor virá nas alturas buscar a sua igreja, e essa igreja somos eu e você, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E a nossa esperança é de continuar combatendo, porque não mudou. A palavra diz que este é um bom combate. Mesmo neste momento tão difícil, não deixa de ser um bom combate. Mas que possamos continuar vivenciando na nossa vida direção de Deus,
palavra dele, sustento para as nossas vidas, para que possamos vencer. Glorificamos a Deus. Também quero dizer aos irmãos que o Senhor permitindo, próxima quarta-feira é o último culto do mês de abril. Esse mês ainda nós não tivemos oportunidade ainda de fazer a ceia, a Santa Ceia online, mas Deus permitindo, estaremos na próxima quarta-feira. Depois eu estarei também ligando para os membros, para a gente reforçar isto, e faremos esse propósito. Quero dizer para os irmãos que há quase 18 anos atrás, quando iniciamos esse ministério, nosso primeiro culto, dia 2 de junho de 2002, teve ceia. 2 dias antes, o Espírito Santo falou muito ao meu coração: sirva a ceia para o meu povo. E no nosso coração, além do memorial que representa tudo isso, o primeiro culto desta igreja, há quase 18 anos atrás, foi um culto de ceia. Então nós já completamos em março 213 ceias, né? E faremos agora no mês de abril, normalmente é na primeira semana, mas faremos agora na última semana a Santa Ceia online, e juntos estaremos anunciando a morte do Senhor até que venha, cumprindo aquela palavra de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Então Deus assim permitindo, depois estarei também reforçando com a membresia, com os obreiros, com o louvor. Estaremos nesta Santa Ceia online. Há algo que estamos já organizando, talvez consigamos até entregar uns kits na casa de cada um, para juntos na quarta-feira estarmos participando da Santa Ceia, esse memorial ao Senhor. Também, meus queridos, continuemos orando pelas autoridades, para que o Senhor continue dando graça, dando sabedoria para ver o entendimento, e que cada dia possamos ver o nome do Senhor ser glorificado. Irmãos, alguns pedidos que a minha esposa, a evangelista Adriana, estará orando daqui a pouco. Continuemos orando pela família do irmão Rogério, que partiu para o Senhor. Orar pela Ana Luzia, por toda a sua família, para que Deus conforte de uma maneira especial a vida daquela família. O irmão Rogério, servo do Senhor, já está com o Senhor Jesus, e vamos orar para que o Senhor conforte a família e dê forças. E também continuarmos orando pelo irmão Walter. O irmão Walter é o pai da irmã Fabiana e Débora Lopes, servas do Senhor, que louvam a Deus com seus instrumentos. Houve uma recuperação boa e há uma esperança dele já estar em breve saindo dessa observação mais intensa. Então nós glorificamos a Deus. Nós vamos continuar orando pela vida do irmão Walter Lopes, para que o Senhor dê a recuperação completa. Ele estava com a Covid e o Senhor tem trabalhado de uma maneira especial na vida dele, né? E vamos continuar orando também pelo processo. Nós estamos aqui com 2 documentos da igreja, um deles é da isenção de IPTU do Novo Templo, que nós estamos há quase um ano, e mais uma tratativa que nós temos aqui de outro documento que eu tenho que encaminhar amanhã via e-mail, né? Então nós estaremos orando por essas 2 causas também, e continuarmos orando pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, por toda a equipe, pelas demais autoridades, para que haja um consenso, que o foco seja unidade, né? E não é momento de guerra política, de crise política, eu sou de Paulo ou de Apolo, mas que nós possamos interceder também por essa causa, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, como está lá no livro de Timóteo. Quero pedir oração também, a gente tem o hábito também de orar pelo proprietário do imóvel que a igreja está, chama senhor Antônio Bassan. Então vamos orar também pela vida dele e também pela Messias Imóveis, essa imobiliária que administra esse imóvel, para que Deus também possa, conhecemos algumas pessoas de lá, algumas até são cristãs, mas nós queremos lançar uma bênção sobre todo aquele grupo de pessoas que faz parte desta área imobiliária. E você que tem a tua petição, você tem a liberdade de apresentar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Então você que tem necessidade, apresente. Esse é o momento. Aquilo que você tem pedido vai alcançar o trono do Senhor.
E nós vamos apresentar todas essas petições, pedindo ao Espírito Santo que venha pleitear as causas e que você possa crer que Ele é fiel. Irmã Deliane estará com a oportunidade e juntos estaremos orando. Onde você estiver, sentado, de pé, ou pode estar mexendo na cozinha, em qualquer outro lugar, ore junto conosco. É como você sentir. E creia que tudo o Senhor pode. Não há nada impossível para Ele. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós estamos aqui agora. Nós aqui, os Teus servos aí, Senhor, estamos vindo interceder por Ti. E Tu já sabes, antes de nós pedirmos, o que nós vamos pedir. Então, Senhor, eis aqui os pedidos da Tua casa, Senhor. Coloca as Tuas mãos santas. Venha em favor do impossível, porque tudo Tu podes e nenhum dos Teus propósitos será impedido. Então, venha abençoar, guardar a cada um, venha direcionar a cada um que está ouvindo a Tua palavra. Dá, Senhor, direção, acalma, dá tranquilidade e prepara, Senhor, as coisas que cada um está necessitando, Senhor, porque Tu supres, Tu mandas anjos, igual fez para Elias, mandou corvos, mandando comida para o Teu servo. Então venha mandar a vitória neste momento para cada um mediante a sua necessidade. Eu te peço desde já e te agradeço, Senhor Jesus, muito obrigado. Fica conosco. Amém. Amém, meus queridos. Confie. A oração de um justo pode muito dos seus efeitos. Quando nós cremos nesta palavra, nós descansamos no poder de Deus. Há um hino do cantor que diz: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Então que possamos descansar no poder de Deus, confiar naquilo que Ele estabeleceu, e não há nenhuma situação que o Senhor não tenha o controle. Irmãos, estamos nos aproximando do momento da palavra, onde estaremos compartilhando daquilo que o Espírito Santo já, no decorrer deste dia, tem falado aos nossos corações, e que a palavra possa alcançar cada um de nós. Irmãos, a palavra desta noite é no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Estaremos compartilhando com os amados irmãos. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou para nós na tarde deste dia. Estávamos meditando sobre qual seria a direção do Senhor com relação à palavra. Então, Lucas, pega a tua Bíblia aí, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Esta parte fala acerca da parábola do juiz iníquo. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça,
para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, que de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, esta palavra nos traz uma reflexão muito profunda e do que representa nós perseverarmos em oração, o dever que temos. Então nós vemos que o empenho constante do Senhor Jesus sempre foi levar os seus seguidores a reconhecer esta necessidade de estar continuamente em oração, para que se cumprisse a vontade de Deus na vida deles. Então é a ferramenta que nós temos, que nos dá a certeza que mesmo diante de um quadro como esse, esta parábola fala de um juiz que não era justo, um juiz iníquo. E quando nós lemos esta palavra, nós percebemos que a característica daquela viúva, ela tinha uma postura, ela tinha um comprometimento com a oração. Então esta parábola fala que ela perseverava. Que lição podemos tirar disso? A primeira coisa é que nós cristãos devemos perseverar em oração em todo o tempo. Não é no tempo mau apenas, mas no tempo bom também. E nós vemos que a palavra do Senhor nos ensina a perseverar até quando? Até a volta do Senhor Jesus. Ou seja, devemos orar sempre. E entendemos que a palavra, na sua essência, nos leva a muitos versículos que nos trazem esta reflexão. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, irmãos, esse ingrediente. Então, nesta noite, o Senhor nos convida a nos alegrarmos na esperança, mas sermos também pacientes na tribulação, mas não deixarmos de perseverar na oração. Lá também em Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 1 também diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Mas quando nós entendemos a raiz deste versículo e aplicamos, nós passamos a desfrutar. Aquela mulher tinha esse perfil, essa característica, esse alicerce na sua vida. Mas há tantos outros textos, lá também em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Irmãos, a nossa vitória, aleluia, nos traz esse ensino, esse aprendizado. Devemos saber que nesta vida nós temos um adversário, o nosso inimigo Satanás, mas a palavra fala de sobriedade. Nós temos que ser sóbrios, vigiando em todo o tempo. Então esta mulher, ela tinha uma postura, ela tinha uma convicção diante do Senhor, o Deus que ela buscava em oração. Ela tinha uma situação que sabia a fama daquele juiz. Era um juiz injusto, iníquo, mas ela não estava dependendo disso. Ela estava dependendo do Senhor. Aleluias! Irmãos, como é bom depender do Senhor. Às vezes nós passamos por situações e não
entendemos em determinado momento o que está acontecendo. Mas esta mulher, diferentemente, apesar disso, ela tinha certeza que haveria resposta de oração. Apesar da fama daquele juiz, apesar de tudo aquilo que falava, este juiz não tem o hábito de ser justo. Assim somos eu e você, estamos diante de situações, o mundo está diante de situações de injustiça, de valores distorcidos, mas nós temos uma mesma palavra, viva, fiel e eficaz. E esta viúva, ela nos traz esta reflexão. E é interessante que quando você começa a entender o posicionamento que nós temos que ter, a despeito do que seja, dos nossos temores, dos nossos conflitos, daquilo que muitas vezes quer nos tirar do alvo, do foco e do propósito. Mas nesta noite, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, que através do nosso posicionamento em oração, nós vamos obter resposta. Eu não sei o que você tem pedido nesta noite, mas através desta palavra o Espírito Santo está dizendo: persevere em oração, ouça a minha voz. Irmãos, esta viúva nos traz um exemplo muito importante disso. E nós vemos que a Bíblia nos ensina constantemente a clamar, a perseverar, a ser pacientes na tribulação, mas não desanimar. Nós chegamos aqui pela fé, não devemos recuar. Esta viúva, ela não recuou. Ela tinha a convicção que a oração que ele tinha colocado diante do Senhor, aquela causa, a partir daquele momento, já não era mais dela. O Senhor já tinha pleiteado aquela causa. E é interessante, irmãos, que nós vemos que a oração dela foi essa: faze-me justiça contra o meu adversário. Irmãos, uma oração direta, objetiva, onde foi suficiente para que aquele juiz que não temia a Deus, que não tinha princípios, fosse tocado e alcançado. Irmãos, é muito profundo isso. Nos ensina algo que não é o muito falar, mas é quando nós nos posicionamos e colocamos diante do Senhor a nossa causa. Se há alguma situação de injustiça que você está passando, creia, aleluia, o justo juiz, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aleluia, ele está pronto a pleitear a tua causa. Não há necessidade de você falar muito. Esta viúva, aleluia, oh, aleluia, ela antes de depender do juiz iníquo, ela dependia do Senhor. E através desta fé, desse posicionamento, desta ferramenta dela que é a oração, ela nos traz o ensinamento. E a Bíblia diz que a oração perseverante, ela é considerada como fé. Como é importante isso. Oração perseverante é considerada como fé. E nós vemos que nesses últimos dias, antes da volta do Senhor Jesus, haverá um aumento dessa oposição diabólica, tentando colocar situações para dizer que há algo maior que vai se levantar. Mas ainda continua valendo a palavra: maior é o Senhor que está conosco. Como é tremendo isso, irmãos, quando nós passamos a entender, e a palavra fala que aquele que clama de dia e de noite obterá a resposta. Irmãos, Salmo 121 fala, no primeiro versículo: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu e o teu socorro vem do Senhor. Vamos entender isso. E a Bíblia fala que os verdadeiros escolhidos do Senhor, aleluia, que perseveram na fé, na santidade, nos fundamentos da sua palavra, nunca cessarão de clamar. Esta viúva nunca cessou de clamar. E a vitória que ela obteve
nos traz uma reflexão muito profunda acerca disso. Devemos entender que estamos chegando aos finais dos tempos. Tudo nos mostra que Cristo já volta. E o alerta desta palavra, aleluias, é para que venhamos a perseverar na oração, para não sermos confundidos. Muitas vezes, no nosso conflito humano, estamos achando que certa situação está tardia de ser resolvida. Mas nesta noite o Espírito Santo ele alcança a minha e a tua vida para dizer que esta palavra que foi proclamada há tanto tempo é a mesma que serve para mim e para você. Com a volta do Senhor Jesus que está às portas. E este último versículo fala, versículo 8, digo-vos que depressa lhe farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, este alerta da palavra do Senhor nesta noite para mim e para você, porque a palavra corta primeiramente a mim, também é para mim, estou sendo ministrado por ela, nos traz uma reflexão e devemos, nesse mesmo propósito de oração, orarmos para que esta chama, a chama da oração, o desejo desta comunhão com o Senhor através da oração, o exemplo que Jesus deixou, nos traz uma certeza de que é a melhor ferramenta que nós temos, mas que possamos, perseverando na oração, alcançarmos o posicionamento de fé. E nós vemos que esta mulher nos dá este ensinamento pela postura dela. Mas aqui este alerta do último versículo se reflete aos dias de hoje. O Senhor está às portas, Ele está voltando. E quando nós meditamos nisso, nesta manhã eu estava ouvindo aquele hino, o Rei está voltando. E nós vemos que os sinais estão se cumprindo. Mas a necessidade nossa é de aplicar a palavra. Nesses poucos minutos que restam para terminar este culto, o que o Espírito Santo está dizendo para nós é que nós devemos voltar ao início de tudo. Sermos levados a este jardim de oração mesmo, perseverando no dia bom, no dia mau, e que venhamos a ver se cumprir todo o propósito dele. Irmãos, que nesta noite o Espírito Santo possa ministrar ao meu e ao teu coração esta convicção daquilo que nós, como seus servos, devemos atentar em todo momento, em toda circunstância. O Deus de justiça, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele está no governo de toda essa situação, de todo esse momento difícil, com a pandemia a nível mundial, com a questão política do nosso país, com as incertezas, com os dados e as estatísticas tão cruéis sobre mortes, sobre falta de recursos na área de saúde. Mas esta palavra está dizendo para mim e para você que toda iniquidade o Senhor está trabalhando a meu e a teu favor. Que nós possamos, descansando no poder dele, triunfarmos e sabermos que Ele é fiel. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos e que juntos possamos, perseverando nisso, entender qual é o propósito. Irmãos, é tão profundo quando você começa a entender os caminhos do Senhor e saber que a ferramenta da fé, que ela é adquirida principalmente por uma vida de oração, nos dá condições de nós obtermos vitória. Então não importa a circunstância. Então nesse momento, que você possa lançar a tua ansiedade, porque diz a palavra do Senhor que Ele cuida de nós. É Ele que cuida. Não somos eu, não é eu, não é você, não é ninguém, mas é o Senhor, aquele que é fiel. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração, e que esta palavra de Lucas 18, do versículo 1 ao 8, te traga essa reflexão. Aquela mulher, aquela viúva, ela tinha esse posicionamento.
E ela venceu por causa desse posicionamento. Ela não estava esperando justiça de um juiz que não era justo, mas ela tinha primeiramente clamado ao justo juiz, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Que Deus abençoe com esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Nós vamos louvar com mais um hino, um corinho, que chama Tocou-me, de paz, Ele encheu meu coração. Que você possa receber o toque do Senhor Jesus. Nós iremos louvar a Deus com este hino e creia na vitória do Senhor. Glória a Deus. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, pra sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, e senti seu eterno amor. Tenho achado paz na vida, pra sempre cantarei seu amor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Irmãos, receba do Senhor o toque dele. De paz, Ele quer encher o meu e o teu coração. Meus queridos, quando nós entendemos o que significa o toque do Senhor e a paz que ela produz, nós verdadeiramente passamos a desfrutar disso. Então, nesses momentos finais deste culto, tenha certeza que a paz que excede a todo entendimento, como está na palavra dele, guarda o meu e o teu coração, o meu e o teu sentimento em Cristo Jesus. Desfrute desta paz. Irmãos, com muita alegria, também queremos compartilhar alguns avisos antes de encerrarmos. Como eu disse no meio do culto, próxima quarta-feira será o último culto do mês de abril. Esse mês ainda nós não fizemos a ceia, então será a Santa Ceia online, próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, né? Queremos dar alguns avisos, né? Além da ceia também, dados. A nossa igreja também tem uma página no Facebook também, né? Tanto é que está sendo compartilhado
em paralelo também aqui no meu Face e na página da igreja. Então é facebook.com/Igreja Pentecostal Atos 1. Também temos uma página no YouTube também, que depois será também colocado no YouTube esse culto, youtube.com/Atos 1 Igreja Evangélica Pentecostal. Então repetindo, facebook.com/Igreja Pentecostal Atos 1, youtube.com/Atos 1 Igreja Evangélica Pentecostal. Então essas duas páginas do YouTube e também no Facebook da igreja, e vocês terão lá alguns registros, inclusive no YouTube tem a pregação do aniversário de 17 anos da igreja, alguns hinos com a orquestra, o grupo de louvor, algumas fotos também na página do Facebook, e no YouTube você também terá os vídeos também relativos a isso, né? Então toda a palavra ela será também colocada lá também, a nível de evangelismo. Também outros sim, alguns irmãos pediram que nós também, lá na página também você encontra, na página do Facebook da igreja, também os dados bancários. Alguns pediram também que a gente citasse isso, então nós estaremos também fornecendo também os dados bancários da igreja. Igreja Evangélica Pentecostal Atos 1, Banco Itaú, agência 0761, conta corrente 53140-9, CNPJ 05-249-597/1000 ao contrário, -26. Esses são os dados da agência e conta. Você também encontrará lá na página do Facebook esses dados também. Então fique na liberdade, semeie com alegria aquilo que Deus colocar no seu coração. Os obreiros e membros também já estão orientados também a fazer esse recurso também, pois estamos com as portas fechadas já há 40 dias, mas os compromissos de aluguel e demais compromissos continuam normalmente. Então semeie com alegria nesta obra. Irmãos, nós agradecemos a Deus por esse culto tão abençoado, e quarta-feira, o Senhor permitindo, estaremos aqui a partir das 20 horas nesse culto de Santa Ceia online. Terá louvor, palavra, o momento da ceia também. E quero dizer aos nossos membros, obreiros, músicos, liderança da igreja, diretoria, que nós estaremos até amanhã já passando já alguma posição com relação a como vai ser feito. Você que deseja participar, que é de outro ministério, você pode preparar o suco com uva e o pão, que nós estaremos participando quarta-feira desse momento da Santa Ceia, né? Com relação aos membros, nós estaremos vendo, e com relação a uma outra forma, alguns estão em isolamento, outros também pela questão de trabalho. Nós faremos ela ainda online mesmo, mas provavelmente, se não for cada um com o seu próprio elemento, nós teremos condições de para os membros fazer a entrega de um kit. Nós estamos trabalhando essa parte, mas de qualquer maneira fica confirmado para o último culto de abril, dia 29, a Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe, um beijo no coração dos irmãos. Estou vendo aqui, está conosco a irmã Elvira Araújo, irmão Douglas Batista e muitos outros que estavam antes também durante a parada, a irmã Valquíria Pires Mota, enfim, muitos outros irmãos que na sequência não deu para mim anotar os nomes, mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos, e juntos estaremos mais uma vez na quarta-feira. Deus abençoe. Vamos agradecer, Pai querido, te agradecemos por esse culto, pela tua palavra, pelos momentos, Senhor, que passamos aqui para proclamar as tuas novas. Eu te peço, Senhor, visita cada família, Senhor, e que a tua paz, que excede a todo entendimento, guarde a cada um, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do seu Santo Espírito, seja com o povo de Deus, e somente o povo de Deus diz amém. Deus abençoe, um beijo no coração e até quarta-feira.